Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para mais um FocaVest, hoje com ele, com o Pablo, que foi aprovado em medicina na UFGD. Seja bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, Foca. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui para falar. Eu que agradeço, espero que sua vida esse ano muda um pouco, né? Demais, demais. Muita mudança agora. Muda para melhor? Muito melhor, muito então melhor. tá bom. Fazer medicina, né? Vai fazer medicina? Medicina. Então tá bom. Boleto zero? Boleto zero, 100% pública. Do jeito que você queria? Do jeitinho que eu queria. Então tá bom, Pablo. Ô Pablo, mas o hoje, né, você estar fazendo, ou no caso hoje ter sido aprovado, né, para medicina, o querer estar cursando medicina, não foi um caminho dos mais simples ou dos mais fáceis, né? Até porque quando você estava no ensino médio, desde sempre foi o sonho fazer medicina? Eu tinha muita dúvida no começo. Eu tinha o sonho da medicina desde quando eu era mais novo. Sim. Com 6 anos eu já falava que eu queria fazer medicina. Mas quando entrei no ensino médio, eu tive outras visões, assim. Eu pensei bastante e falava, putz, eu sou muito bom de exatas, tem áreas que eu gosto nas exatas, tem matérias que eu gosto muito. E falei, putz, medicina, exatas. E eu parava essa dúvida muito em mim. Uhum. Mas durante o seu ensino médio, ali no seu primeiro ano do ensino médio, né, segundo, terceiro, o que você fez para te ajudar a ir resolvendo essa dúvida? Né? O que te ajudou no primeiro ano, depois no segundo e no terceiro, para falar assim, não, vou caminhar para... O que me ajudou bastante foi, eu pesquisava muito sobre a área que eu queria, eu pesquisava muito sobre a medicina, eu pesquisava muito sobre engenharia, eu falava muito com os professores, tanto é que nas escolas que eu frequentei no ensino médio, os professores falavam muito sobre as áreas de atuação, da medicina, de outras áreas. E eu sempre corri atrás de fazer isso e procurar, tipo, falar, putz, eu me identifico muito com isso. Eu via as áreas, olhava as matérias, olhava onde eu ia atuar no mercado de trabalho e corri atrás disso para saber, putz, é isso que eu me vejo no futuro. É isso que eu vou ver. Você praticamente foi pesquisando sobre as profissões de forma autônoma, né? Ou procurando em livros, internet, esse tipo de coisa, sobre o que você queria fazer, é isso? Isso mesmo. Internet, professores, professor ajuda muito. O professor chega, ele te fala. Te dá tudo detalhadinho. Te dá tudo detalhadinho. Você fez o ensino médio, o primeiro ano em que ano? 2019. 2019. Você fez o primeiro ano do ensino médio, coisa feliz, linda, né? E aí, você no primeiro ano, você chegou a fazer alguma prova seriada ou não? Fiz. Eu fiz as daqui, a UFMS, fiz a primeira etapa. Fiz no Paraná também, a UEM, viajar com você, inclusive. Aí, essas duas eu fiz assim. E o Enem também eu fiz treineiro. No primeiro ano já? No primeiro ano, desde o primeiro ano. Fazer o Enem no primeiro ano vale a pena? Demais. Eu vejo muito isso. Pô, eu olho hoje igual ano passado. Ano passado eu olhava o tempo, eu contava tempo das questões para saber se eu ia conseguir terminar a prova a tempo. Você já tinha tudo cronometrado? Tudo cronometrado. Você tá no cursinho, você vai ganhando essa experiência de prova. Eu lembro que no meu primeiro ano, eu esperei, tipo, 1 hora para sair com o caderno de prova. Hoje eu olho e falo, putz, primeiro ano. Se eu faço isso hoje, eu não termino nunca a prova. Nunca que dá tempo de fazer a prova. Entendi. Então, assim, você ganha essa maturidade, fazendo desde o primeiro ano, treineiro que seja. Eu queria ter feito o vestibular também, só que eu falei, só o Enem já tá bom, por agora. Por agora, pelo primeiro ano, né? E aí, nesse primeiro ano, você foi procurando entre engenharias, entre medicina e tal, beleza, fez prova seriada, que você não precisa escolher o curso, né? Não? Só na terceira etapa. Só na terceira etapa. E aí você vai para o segundo ano, em 2020, só que vem a pandemia, né? Como é que foi para você fazer o ensino médio durante a pandemia, né? O segundo ano e, querendo ou não, boa parte do terceiro. O segundo ano foi bem difícil, assim. Eu tentava manter uma disciplina muito forte no segundo ano. Eu assistia às aulas, eu lembro que a gente tinha aula integral normal, online, ao vivo. Aí eu lembro que era das 7 até as 5h20, normal.
E assim, eu tentava manter regrado, assim. Eu tentava extrair meu máximo assistindo as aulas, tentando fazer exercício. Lógico, nem sempre a gente consegue, mas assim, eu tentava ao máximo, porque estudar de casa é difícil. Quem estuda em casa sabe como que é, tipo, é muito difícil. Sim. Ainda mais quando você tá na pandemia, é algo obrigatório, tipo, você não tem o que fazer. Mas Tem que ser em casa. tem que ser em casa e você tem que dar o seu melhor, do jeito que der. Exato. E eu acho que eu dei o meu melhor, tipo, do jeito que dava na época. E nesse ano 2020, querendo ou não, você continuou fazendo o Enem? O Enem não. O Enem você não fez? O Enem eu não fiz, mas as provas seriadas sim. Essa você permaneceu. Permaneci. Você fez o da UFMS e da UEM ainda. E da UEM de novo, certo. Aí, em 2021, você foi para o terceiro ano do ensino médio. Mantive a maior parte do tempo online. Manteve-se no modo online. Até setembro, mais ou menos. Aí você volta para o presencial. Voltei para o presencial, aí mantive no presencial. O que foi mais difícil no online para você? Mais difícil? Cara, é manter a concentração. Porque tudo em casa é disperso. Tudo. Você tá perto da sua cama, você tá perto do seu sofá, perto do seu videogame, seu celular tá do seu lado. Tanto é que no segundo ano eu assistia de câmera aberta pra ter a certeza, tipo, estão me vendo e eu vou estar assistindo isso daqui. Legal. E o retorno, o que mais incomodou quando você volta pro presencial? O que você mais percebeu assim, de diferença? Porque, querendo ou não, você fez mais de 1 ano e meio online. Então, quando você vai mudar de novo, tem alguma coisa que incomoda, né? O que incomodou nesse retorno? Cara, uma coisa que atrapalhava muito, assim, é um pouco até... Muita gente, eu falava com os meus amigos, eles sentiam a mesma coisa. É a fobia social. Você tá num lugar, assim, você passa 1 ano e meio sem ver ninguém, só você, sua mãe, seu pai dentro de casa. Aí você vai pra um lugar cheio de máscara, você fica com medo, você se sente inseguro. E assim, você pegar o ritmo do presencial, que o presencial tem um outro ritmo do online. Outro ritmo. E assim, pegar o ritmo foi a parte mais difícil. Mas tem coisa de 1 mês, assim, você vai se adaptando, você vai colocando as coisas no lugar, aí você consegue. E também, terceiro ano, né? Sim. Jovem, 17 anos. É outra cabeça, imatura, festa, assim. Querendo ir pra festa. Exatamente, voltando festa, aí formatura. É muita coisa pra pensar, tipo, muita coisa. E nesse terceiro ano, você, querendo ou não, teve que fazer uma opção. Tanto pela nota do Enem, quanto pela prova seriada ou pelo vestibular, você acaba optando por fazer o quê? Eu fiz uma estratégia lá que eu falei, eu vou tentar a medicina, só que assim, a minha ideia no começo era, eu não quero fazer cursinho. Eu falei, vou jogar medicina pro vestibular e vou jogar engenharia pro PAS. Que é praticamente garantido. Basicamente garantido. Aí eu não passei em medicina pelo vestibular. Assim, não fui mal pra quem tava no terceiro ano. No terceiro ano, do jeito que estavam as coisas? Do jeito que estavam as coisas, do jeito que tava, foi ok. Foi uma nota boa, assim. Mas aí eu passei em engenharia. E quando você, no terceiro ano, você fez o PAS da UFMS, você fez o vestibular, você fez o Enem. Você fez mais algum outro vestibular ou não? Fiz Enem, o UFMS, Não, o EMS acho que não. O EMS não. Não. O FMS, GD. GD. Na GD você colocou o quê? A GD eu coloquei medicina também. Assim, mas também não deu. Não deu, na GD não. Aí fiz essa estratégia, passe de engenharia, o FMS, vestibulares tradicionais, assim. Fiz o Nesp também, na verdade é o Nesp. Porque a prova faz aqui em Campo A Grande, prova, né? local de prova aqui, mais fácil. Fiz essas para medicina e só o passe joguei para engenharia. Engenharia elétrica. E aí você passa em engenharia elétrica no terceiro ano, lá em 2021, certo? 2021 para 2022. E aí você resolve ir para engenharia elétrica. Isso. E chegando lá... Outra vida. Muita diferença do modo do terceiro ano, vamos assim dizer, para a faculdade? É uma diferença absurda. Absurda. O que você mais sentiu em ir para a faculdade? Cara, a faculdade, você olhava lá, é muito diferente, porque lá é você por você mesmo. Não tem ninguém. Não tem ninguém, professor te ajudando? Nenhum professor para te ajudar. Não. Perguntando se estudou para a prova? Não tem ninguém passando a mão na sua cabeça igual um professor de cursinho de terceiro ano.
Ninguém lá tá atrás de você. Ou você corre atrás das coisas, ou já era. Você se ferra lá. Mas você participou do trote desde o comecinho, tudo Participei certinho? de tudo da faculdade. Cheguei a frequentar atlética, festinha de faculdade. Eu vivi a experiência completa da faculdade. E nesse período, né, da engenharia elétrica, né, que você foi lá, estava cursando, tudo, mas em que momento você olhou e falou, cara, não é para mim? No primeiro dia de faculdade. Sério? No primeiro dia de faculdade. Logo de cara já não. Eu olhava lá e daí eu falava, cara, é um curso maravilhoso, é tudo de bom lá. Aqui na UFMS ainda eles têm uma estrutura excelente. O curso de engenharia daqui é um dos melhores que tem no Brasil. Eu fui para engenharia elétrica aqui também por causa disso. Só que era o que eu olhava assim e falava, não é isso que eu quero. Aqueles cálculos da vida, física 1... eu não tinha nem tido cálculo ainda, mas eu já tinha certeza que não era aquilo que eu queria. Entendi. Eu não me via mexendo com essa parte assim, não era isso que eu queria viver. E aí você chegou a fazer quanto tempo de engenharia? 1 ano de engenharia. Você fez 1 ano completo? 1 semestre de engenharia, só que assim, começa em março, termina em quase setembro. O semestre. Aí eu falei, vou largar e vou estudar em casa para tentar... Mas é claro que vou largar não é uma decisão sozinha, né? Não. Porque querendo ou não, você tem que chegar lá e aí, pai, mãe, como é que foi essa conversa? A minha mãe, foi um pouquinho mais difícil para minha mãe. Assim, na época, as pessoas que eu mais falei foi pro meu tio e minha mãe. Meu tio, ele falava pra mim lá, vai atrás do que você quiser. O que você quiser, o que é o seu sonho, você vai atrás. E eu vou te apoiar. Você quer largar a engenharia? Vou largar. Você quer medicina? Você vai atrás, eu te apoio. A minha mãe, ela falava, filho, você tem certeza? Você já passou, você já tá lá. Você é uma área que você é bom, é uma área que você tem afinidade. Você tem certeza que você quer largar pra tentar outra coisa? E assim, é aquela insegurança, né? Tipo, você larga um curso que você já tá lá no meio. É a estabilidade, né? É a estabilidade, fala muito alto. Pra você largar um curso que não é fácil você passar, que é a medicina. Mas assim, no fim a minha mãe me apoiou desde o começo. Ah, bacana. Aí você termina o primeiro semestre de setembro, mas você nem começa o segundo semestre depois. Não começa. Não começa. E aí, 2023, então, você faz a opção por fazer cursinho. Isso mesmo. E você faz qual modelo? Presencial. Presencial? 100%. Integral presencial. Certo. Aula de manhã, de tarde, plantão. Isso mesmo. Mas a cabeça é outra, né? Outra. Isso foi uma das coisas que eu mais senti diferença quando eu voltei pro cursinho e ingressei falando, vou fazer cursinho para tentar medicina. Eu tinha uma maturidade muito acima do que eu olhava dos meus amigos que também estavam, tipo... Só no cursinho. Só no cursinho, no primeiro ano de cursinho, igual eu, tipo... Aí eu olhava assim e falava... Você chegou a fazer cursinho com alguém que fez terceiro com você? Fiz com algumas pessoas assim. E só que elas já estavam indo pro segundo ano de cursinho quando eu entrei. E assim, mesmo elas, algumas já não tinham, tipo, a maturidade que eu tinha. Porque eu tinha que correr atrás das coisas por mim na faculdade. Você aprendeu a se virar. Eu aprendi a me virar, muito. E eu peguei isso e apliquei no cursinho. Eu ia atrás de tudo que eu precisava. Em 2023, a minha cabeça era essa. O que eu precisar, eu vou atrás. E, assim, é o momento de estudar? Eu vou estudar. É o momento de prestar atenção na aula? Eu vou prestar atenção na aula. É o momento de eu curtir? Tirar um tempinho pra mim? Vou curtir. E é isso. Separar as coisas. Você conseguiu organizar muito bem isso. Em 2023 eu consegui organizar muito bem isso. E aí, você chegou em 2023 e você fez Enem? De novo? Fiz bastante aí em 2023. Fiz Enem, o FMS, o EMS, o FGD, o NESP e FUVEST. E FUVEST. 6 provas. 6 provas. Só no fim do ano. Só no fim do ano. E o que você achou de ter feito só vestibulares no final do ano? Foi pesado. É peso. Você faz um vestibular em um final de semana, tem que descansar a semana inteira, mas ao mesmo tempo você tem que estudar pro próximo, que já é no outro. A semana do Enem é as semanas mais cansativas, disparado. O Enem é uma prova cansativa, é uma prova de resistência,
e é muita estratégia de prova, e isso cansa muito. Tanto é que, igual a gente fala no cursinho, setembro, outubro, não fala vestibular perto do vestibulando, que ele surta. Ele surta. E dentro desse seu primeiro ano de cursinho, né, como que era a sua rotina de estudo? O que você usava de técnica, de estratégia, pensando nos vestibulares que você ia fazer no final de 2023, né, ou até mesmo, como que você escolheu essas provas e como você se preparou para elas? Eu pensava muito, olhava o modelo de prova, porque cada prova tem uma abordagem. Você olha lá uma FUVEST, tem uma abordagem totalmente diferente da UFMS, por exemplo, do Enem. Então eu separava e falava, tá, o Enem é dessa forma, eu tenho que fazer a prova desse jeito para extrair o meu melhor. Vou fazer FUVEST, eu fazia de outra forma para extrair o meu melhor na FUVEST. E eu separava muito em base de exercício. Porque o jeito que eu aprendia era fazendo exercício. Nunca foi uma Resolver prova anterior, então, foi fundamental. Fundamental. FUVEST, por exemplo, 2013 para frente eu resolvi todas. Todas as provas da FUVEST. Porque era algo assim que eu queria pegar o jeito da FUVEST. Masterizar o jeito de eu fazer FUVEST para eu extrair o meu melhor na hora da prova. Enem a mesma coisa, o FMS a mesma coisa, fazendo exercício. Eu gostava muito de fazer exercício. Eu não me prendia tanto a ter... Tem dúvida, como é que funcionava? Plantão. Morria no plantão. Ficava lá, plantão ia até às 5. 2 horas eu estudava o conteúdo do plantão. Se tiver dúvida, eu vou lá e já tiro. Pra não ficar com dúvida, não ir embora pra casa com dúvida. De jeito nenhum. Então, nesse primeiro ano, resolver prova foi a estratégia que mais te ajudou a conseguir ou a melhorar o seu desempenho, é isso? Em 2023, então, você fez essas provas e acabou que não passou, certo? E aí? Aí é aquele baque. Eu fiquei bem baqueado no começo de 2024. Deu aquele sentimento da voz da sua mãe falando assim, eu falei pra você não largar a engenharia? Pior que não. Por incrível que pareça, porque apesar da minha mãe ela querer que eu ficasse na engenharia, ela foi a pessoa que mais me apoiou quando eu não passei. Quando eu tive o primeiro não, assim, no primeiro ano de cursinho. Ela foi a pessoa que mais me apoiou. Ela falou, fica tranquilo. Eu tô vendo a sua evolução. E você vai passar. Isso eu tenho certeza. E aquilo lá me dava força, assim. Dava muita força. E olhar tudo isso assim, ela falava, não, você vai lá, você vai continuar estudando, você quer fazer medicina, você vai estudar até você passar. Pode ficar tranquilo. Isso daí ajudava muito. Mesmo eu estando baqueado no começo do ano, triste pelos resultados, assim. Ainda mais pela... Porque você opta por fazer FUVEST, que normalmente é uma prova que muita gente foge dela, né? Eu entendo que eu tenho algumas... Não sou muito normal, não. O que mais olhando assim, né, das suas opções, né, você fez o FMS, você fez o FGD, o EMS, você fez a Unesp, porque a prova era aqui, né? O que te levou a fazer a FUVEST? Mas assim, a pergunta é porque muita gente foge dela. Muitos dos seus colegas, por exemplo, mesmo, olhavam para aquela fera doida, né? Temem a FUVEST. Exato. Assim, eu pensava muito na questão do alto nível. Provas de alto nível te fazem um aluno de alto nível, na minha opinião. E assim, você fazer uma prova de alto nível, você se prepara para uma prova de alto nível, e a FUVEST é o mais alto nível, querendo ou não, isso daí te torna melhor. Você faz a prova assim, você já está se preparando para outras. E isso ajuda muito. E eu olhava a FUVEST assim com outros olhos, assim, pô, é a USP. Você fazer isso, você passar numa USP para uma segunda fase, isso daí te enche de motivação. Dá um ar a mais. E isso motiva muito para você ir dar o seu melhor falando, putz, eu quero estar preparado para fazer FUVEST. Porque se eu consigo fazer FUVEST, eu consigo fazer qualquer outra prova. Qualquer outra prova. Isso, eu tinha muito essa mentalidade, assim. Certo. E aí, não passou 23, 24, permanece no cursinho. Permanece no cursinho. Muda alguma coisa ou mantém a mesma... Mudo. O que você muda? Eu mudei o cursinho que eu fazia. Eu falava,
Porque o cursinho que eu fiz foi onde eu fiz o meu ensino médio inteiro. Aí eu falei, preciso de novos ares. Porque a mudança, ela é... Você teme muitas vezes a mudança, mas às vezes ela é necessária para você crescer mais um pouco. Porque às vezes você tá na sua zona de conforto, você atinge um teto de crescimento. E você mudar, às vezes seu teto pode ser maior. Isso me ajudou muito. Eu tava em outro lugar, com outros professores, com outra metodologia. Outro tudo, né? Outro tudo, outro ambiente, outras pessoas. Isso muda muita coisa. Muita coisa. Isso daí foi uma das coisas que mais me ajudou. Mas você continuou fazendo um cursinho no modelo presencial? No modelo presencial. Com todas as matérias? Todas as matérias. Até que em 2023 eu fazia o presencial com paralelos. Aí eu falava, e os paralelos eram em um lugar só. Eu falei, vou mudar, vou para onde eu estou fazendo os paralelos. Vou fazer cursinho lá. Porque eu sentia que você fazer paralelo é um cansaço a mais, é uma rigidez, uma rigidez a mais que você tem que ter, uma disciplina a mais que você tem que ter para estudar o cursinho mais o paralelo. Porque não adianta você fazer por fazer. Exatamente, você fazer por fazer, você não vai aprender nada. E o que vale a pena é você estar lá praticando. Exatamente. Você falou, né? Fazendo exercício é o que dá toda a diferença. Muda demais. Aí ir pro cursinho onde eu estava fazendo os paralelos, que daí eu mato os paralelos e sobra mais tempo para eu descansar e aplicar o que eu tô aprendendo. E isso ajudou demais. E aí, 2024, você muda o cursinho, você vai para esse que era paralelos antes, agora você faz lá o cursinho. E provas, você pensou em mudar ou permaneceu as mesmas? Permanecer as mesmas. Com exceção de uma coisa que eu falava, agora eu não vou focar só no alto nível, vou ver para fazer todas as provas que der. Tudo que caber dentro do financeiro, do cronograma, para não ficar uma prova atropelada da outra. E foi isso que eu pensei. Tanto é que aí eu já fiz até mais vestibulares. Você fez de novo FUVEST, Enem, o FMS, o UniFGD. Aí o Unesp você fez? O Unesp eu fiz e Unicentro. E Unicentro, no Paraná. E UniOeste. Ah, a UniOeste, porque a prova é aqui também. E nos outros anos tinha feito também. Verdade. E dessas provas todas, né, que você fez em 2024, a primeira delas foi a Unicentro, né? Unicentro. Como é que foi para você a primeira prova de 2024? Cara, eu lembro que eu sempre tentava manter os pés no chão, porque uma das coisas que me fez pensar bastante também em 2023 para 2024 foi a cabeça na hora da prova. Eu queria treinar muito o meu foco e manter a calma na hora da prova. Eu via que isso daí me abalava um pouco em alguns momentos, sentia que eu perdia a questão por muita bobeira, por às vezes não ler direito, estar desfocado. E a Unicentro foi um teste para isso. Eu enxergava muito como um teste para isso. E eu lembro que eu fui fazer a prova, muito diferente do que eu já estava fazendo. Uma prova totalmente diferente, um estilo de prova, uma redação diferente. Mas assim, eu consegui manter os pés no chão e dei o meu melhor. Sim. Saí da Unicentro. Mas você saiu bem da prova? Saí bem da prova, falando, putz, dei o meu melhor. Estou satisfeito. E aí você fez as outras depois. Você chegou a corrigir a Unicentro depois? Corrigi. E o que você achou? Eu fui muito bem na Unicentro. Muito, muito bem. Tanto é que tá na lista de espera ainda. Aí sim, hein? Dependendo da Unicentro também. Oh. Aí eu falei... Aí é outra dúvida, né? Outra? Não, Dourados é mais perto. Dourados é mais perto. Mais perto de casa, bem melhor. Aí Legal. E dentro dessas provas que você fez, né? No caso, a Unicentro, que não é aqui, não é feita em Campo Grande, e a FUVEST, né? Você sempre viajou com a nossa equipe, né? Com a Foca Mais. Desde Você chegou a fazer alguma outra prova que você não viajou com a gente? Cara, deixa eu pensar aqui. Eu acho que não. Não? Todas eu viajei com a Foca Mais. E te ajudou? Demais. O que a Foca Mais na viagem ajuda? Cara, o que eu sempre falava, minha mãe falava também, dor de cabeça, praticidade, não ter que ficar pensando, você ter segurança, porque imagina, com a Foca Mais eu tinha certeza que eu ia chegar no local da prova. Eu vou sozinho, de ônibus, e se o ônibus quebra no meio?
meio da viagem. Eu já era. Com a foca a mais também podia quebrar. Mas Podia. você sabia que você não ia Mas ter eu que resolver o sabia, problema. eu não ia ter que resolver o problema, eu sabia que Alguém ia fazer alguém ia dar um jeito. Alguém ia dar um jeito, porque garantiam. Vocês vão estar lá, de um jeito ou de outro. Você vai chegar na prova. Você vai chegar na prova, você vai fazer a prova. Entendi. Isso é uma coisa assim, tipo, conforto também, tipo, um hotel bom, dormir um dia antes, isso daí facilita muito. Você tá lá. Hoje a gente sempre faz o chegar um dia antes da prova, né? Ajuda. Ajuda demais você dormir um dia antes, tá descansado, você acordar cedinho no outro dia. Café da manhã pronto. Café da manhã pronto. Te deixarem na porta do vestibular, te buscarem na porta do vestibular. Isso daí dá uma tranquilidade a mais pra você conseguir extrair o seu melhor na hora da prova, porque você não vai ter preocupação. Uhum. Que nem, às vezes até aqui, você fazer na sua cidade é diferente, porque daí você fala, putz, tem que acordar cedo pra não pegar trânsito, porque Você tem que pensar. a gente tem que pensar, o nosso pai tem que pensar, tem que acordar cedo, como é que é meu local de prova. E aí você fica maluco. Você vai viajar, aí chega lá, o seu monitor tá lá. Gente, a gente vai sair em tal horário, pra gente chegar lá, a gente vai almoçar, vocês vão ter um Já passa tempinho. tudo certinho antes. Já passa tudo certinho, dá uma água, dá uma caneta, tudo isso. Isso daí ajuda demais, dá uma tranquilidade a mais. Isso é bom, isso é bom. E nessas viagens que você fez, teve algum evento, alguma coisa que foi marcante pra você? Marcante? Você fala assim, cara, isso foi um hilário. Nossa, tem várias. Tem várias? Várias. Putz, várias. Assim, principalmente no ensino médio. Porque, moleque, fazendo prova seriada. fazendo prova seriada. Em outra cidade. Em outra cidade, em outro estado. Guri, a maioria vai pra varzear. Os guri lá, levando bola pra jogar no hotel. Exato. Você era da turma que pulou na piscina de noite, né? Você tava nessa turma? Tava. Os caras, né? Primeiro ano, pra que passar? Pular na piscina 10 horas da noite do hotel. Que nem guri reclamar de hotel, querer fazer abaixo-assinado pra trocar de hotel. Você lembra dessa? Dessa eu não lembro, não. Ah, não lembra? Da onde que foi essa? Foi da UEM. Da UEM? Senhor Pedro Manuel. Ele queria trocar de hotel? Ele falou, o hotel das gurias é muito melhor. Porque a gente ficava, como era muita gente, né? A gente ficava separado, né? Menino Separava, menino. Aí ele queria ficar com as meninas. Queria ficar com as meninas, falando, não, o hotel das gurias tem piscina, tem hidromassagem, tem não sei o quê. Tem hidromassagem, cara, de onde é que tira que eu não sei. Hidromassagem? Ele olhou no Google lá, achou um hotel aleatório, eu acho que nem existia, nem em Maringá era o hotel. Aí ele olhou lá, hidromassagem. Aí eu olhei assim e falei, mano, não vai dar certo. Né? Aí o que você fez? Como um bom líder, fechou o grupo pra ninguém fazer. Ninguém mais deu opinião. Exatamente. Guri querendo trocar hotel. Guri perdido, falando, será que eu coloquei inglês na língua estrangeira? Cara, você é da sua turma que não sabia se colocar inglês, colocou alemão na prova do padrão. Eu lembro. Alguém fez isso. Alguém fez uma dessa, né? Esquecer de colocar... Esquecer RG e colocar local errado de prova. Local errado de prova. Essa daí é comum. Essa é comum. Comum. Já vi várias. Gente esquecer de marcar o tema da redação. Ano passado teve na Unicentro. Teve, né? Que não colocou. Não colocou o tema, não selecionou o tema. Tem várias histórias. Várias histórias. Maravilha. E aí, dentro de tudo isso, em 2024, dentro dessas provas todas que você fez, né, de repente surge a notícia. Aprovado na UFGD. Como é que você ficou sabendo? Como é que foi Você estava acompanhando ali? Estava acompanhando. Vidrado? Estava na lista de espera da UFGD. Não, mas quando saiu a primeira vez o resultado? A primeira vez? Porque saiu a primeira chamada. A primeira chamada saiu e eu não tinha ficado entre os classificados para o primeiro semestre. Certo. Mas você já estava classificado para o segundo semestre? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Aí eu olhei assim e falei, putz, vão me chamar, eu acho. Eu ficava lá vidrado, olhando, esperando. Todo dia. Minha mãe mais que eu. Toda data de chamada ela ia olhar. Ela ia olhar e ela falava, não, vão te chamar. Acho que vão te chamar pro primeiro semestre, que não sei o quê. E eu, calma. Tá tudo certo. Aí o dia que foi derradeiro assim, foi o dia que a minha veterana me mandou mensagem falando, ele já tá confirmado,
Pra UFG dele já vai. Agora a gente só tem que esperar primeiro e segundo semestre. E aí foi o dia que eu comemorei. E por sorte, foi... Ó, que coisa. Foi no dia do aniversário da minha mãe. Caracas, aí foi uma comemoração maravilhosa, né? Não, foi loucura. Loucura. Aí fui, já emendamos tudo. Aniversário dela, festa. Aí foi a maior comemoração que teve. Pra melhorar, só faltou ser uma sexta-feira. Sexta-feira, a gente num barzinho comemorando o aniversário dela. E também comemorando a aprovação. Recebemos na hora lá. Que massa, hein? Maravilha. Foi maravilhoso. E aí agora você tá nessa expectativa de se você vai... Não, já tá confirmado que é segundo semestre. Segundo semestre, confirmado. Não tá mais esperando se vai ser primeiro ou segundo? Não, só segundo semestre. Agora você tá de férias, então? Mais ou menos. Mais ou menos? Agora, como eu vou só pro segundo semestre, eu já tinha começado o cursinho de novo no começo do ano. Falei, vou mantendo o cursinho. Você tá fazendo cursinho ainda? Uhum. Só para não parar de estudar? Exatamente, porque é aquele negócio lá. Eu fiquei muito perto nas outras também. Principalmente aqui, eu fiquei... Na UFMS? 1, 2 questões. Caraca. Foi muito perto, assim, muito perto. E eu olhei assim e falei, putz, e se eu manter? Eu consigo passar aqui, eu acho que eu Mas consigo. a sua ideia é permanecer no cursinho até o meio do ano? Até o meio do ano. Aí você vai para a faculdade? Aí eu vou para a faculdade. Certo. Só que até o meio do ano eu vou ter visto muito conteúdo. E assim, pego lá, faço a medicina. Aí, e vai tentar estudar em paralelo. E vou tentar estudar em paralelo. Para poder prestar no fim do ano o FMS ou o EMS, é isso? Isso. O FMS, o EMS e Enem. Só. E daí o Enem você consegue jogar para cá. Exatamente. Não vai fazer FUVEST, assim? Não, sai fora. Ninguém merece mais. Já tá tudo certo. Não, ninguém merece. Chega. Nem eu estou maluco nesse nível. Não, não precisa de tanto, né? Não. E Pablo, assim como você, né, tem outros alunos que acabam tendo essa questão de, cara, eu vou começar um curso, mas não sei se é isso que eu quero, né? Como que é esse mudar de curso, essa decisão, né? O que você pode dizer para um aluno que pensa, assim como o Pablo lá atrás de 2021, eu não sei se eu quero engenharia ou se eu quero direito, ou se eu quero engenharia ou se eu quero medicina, e aí eu vou fazer engenharia dentro dessa estratégia, se eu não gostar eu troco. O que você pode falar para esse aluno que fica nessa indecisão? Cara, é uma decisão difícil. Não é fácil. Para mim não foi fácil também. Assim, e é muito relativo também, né? Às vezes o pai não apoia, ou às vezes o pai apoia, depende muito. Mas assim, eu falo, um garoto que acabou de sair do ensino médio e ele não sabe o que ele fez, mas ele passou em uma faculdade e é um curso que ele sente uma atração, sente que pode ser aquilo lá que ele vai gostar, faz. Vai lá, dá a cara. Olha lá, conhece o curso, vai atrás do curso, olha as pessoas que estão no curso, professores. Isso é importante. Mas não passei em nada e não sei o que eu quero fazer? Faz um ano de cursinho. Tranquilo. É que tem muito aquele estigma lá também do, o cara tá no cursinho porque ele não conseguiu passar. Então ele... né? O cara tá no cursinho porque ele não passou em nada. Porque ele é ruim. Cara, não é. Tem muita gente assim que tá no cursinho... Mas tá lá suando. E às vezes... pouco, né? Igual o seu por pouco que não passou na UFMS. Exatamente, que nem eu estudei na engenharia elétrica com garotos que queriam passar no ITA e na SpaceX. E não passaram. Tava fazendo engenharia elétrica. E os dois não passaram por quê? Um queria ser aviador, brigadeiro. Tinha miopia. Já corta por aí. Não podia. E o outro queria lá fazer engenharia na SpaceX, só que tem pé chato. E não pode. Fizeram 3 anos de cursinho preparatório. Pra no fim descobrir que não podiam entrar. E foram fazer engenharia elétrica. E tem lá super bem sucedidos, super vividos assim, tem uma maturidade muito além de muita gente, estão lá com a vida encaminhada, e assim, eles viveram outras coisas. Assim, eles não tiveram medo de ir lá e conhecer. Porque assim, o que é novo assusta muitas vezes, mas assim, tem que conhecer.
faz um ano de cursinho, tenta fazer um curso, se você não gostar, vai para outro. Tem aquele negócio lá, eu tô perdendo tempo. Nem sempre, nem sempre. Eu ainda me considero novo, né? Eu tô com 21. É que nem eu fiz um curso já, uma parte de um curso. Fez um semestre de um curso. Aham. Fiz 2 anos de cursinho e agora passei no que eu quero. Claro. E parabéns, né? Agora é só curtir aí esse tempo de cursinho, que quem sabe você passa de novo aqui na Federal ou na Estadual em Campo Grande, né? Fica melhor para você, para sua família, né? E em algum momento, né, que você estava no cursinho, prestando para medicina, você pensou em desistir? Várias. E o que não te deixou desistir? Foi um conjunto de fatores. Assim, eu pensava assim, falando, cara, por que eu tô fazendo isso? Por quê? Por que eu tô me submetendo a isso? Tava bem no curso que eu queria fazer, tava bem lá, larguei uma faculdade pra isso, pra ficar passando esse perrengue. E assim, acho que o principal fator que me fez não desistir também, além, tipo, a minha perseverança, a minha resiliência, foi a minha mãe. Minha mãe teve um papel fundamental pra eu passar, pra eu escolher o curso que eu queria. E ela sempre falava, você não vai desistir. Você não vai desistir. Você vai até o final e você só sai do cursinho médico. Então é isso. Só a hora que passar pra medicina. Só a hora que você passar, você vai parar. Que aí eu vou deixar você parar porque você vai ter passado. Então ela nunca deixou de desistir. E assim, era perseverança, resiliência. E assim, o cursinho é cansativo, ele é monótono. Você faz todo dia a mesma coisa. Repete o do ano passado. Repete do ano passado. O começo do cursinho é a pior parte, porque você olha lá e fala, putz, tô vendo tudo isso de novo. Já vi isso daqui ano passado. Dá uma tristeza, né? Dá tristeza. Mas assim, tem que ter força. Tem que ter força pra correr atrás. O seu sonho tem que gritar mais alto. Não pode desistir na primeira. Não pode desistir. Tipo, a gente passa muito dificuldade. E se precisasse fazer mais um ano de cursinho, faria? Faria. Sem pestanejar. Faria. E minha mãe, assim, ter o apoio dos pais é muito importante também. Minha mãe me apoia muito. E assim, eu faria sem pensar 2 vezes. Igual eu falei, eu só saía do cursinho médico. Maravilha. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pela sua aprovação, né, em medicina lá na UFGD. Espero que você tenha muito sucesso. Com certeza terá e vai ser muito feliz nesse curso, né? Apesar que você brigou bastante para estar nele, né? Certo? E para a gente dar esse fechamento e encerramento, o que você pode dizer para aquele aluno que talvez já está há mais de um ano no cursinho, com certeza você conheceu pessoas assim, né? Tem amigos que ainda estão. O que você pode dizer para essas pessoas, né, que estão fazendo cursinho de novo, que conseguiram levar não de novo, né? Manda um recado aí para eles. Acho que a primeira parte, assim, é não desista. É o principal. Mantenha o foco. O não desista, falar é fácil, ouvir é difícil? Lógico, agora que eu passei é fácil falar, né? agora pra mim é fácil. Agora, né, eu ouvi de um professor lá. Não desista, gente. Vocês vão conseguir. Aí, ó. Beleza? Obrigado. Vai lá, não desista. Assim, cara, não desistir. Eu sei que, tipo, é chato ouvir isso. Ficar ouvindo palestrinha toda semana de professor de cursinho é um saco. A pior parte ainda é quando entra alguém que passou e daí vem aquele papo lá que é tudo igual, geralmente. Mas, assim, foco. Tipo, é difícil? Não minto. É muito difícil. O cursinho é um ambiente que ele não é legal. O ambiente de cursinho é um ambiente pesado. Lá as pessoas, assim, eu falo, o cursinho ele suga a sua energia. Suga mesmo. Você se sente cansado, você se sente indisposto, você se sente sem vontade de fazer as coisas que você gostaria de fazer. E assim, é sacrifício. Só que é um sacrifício que você vai colher muito mais depois. O seu sonho ele tem que falar mais alto. Você ter a força de manter as coisas lá, tem que falar mais alto. Manter. E assim, não se matar nos estudos. Né? Eu já vi gente assim, se matar nos estudos, não passar e no outro diminuir um pouco a carga de estudo e passar. Isso é muito comum até. É o ponderar, né? É o ponderar. O equilíbrio. A chave do cursinho eu sempre falo, é o equilíbrio. Você equilibrar os estudos com o seu lazer, com o seu descanso. Isso é difícil, mas é o necessário.
passa geralmente quem está equilibrado. Maravilha. Pablo, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso FocaVest de hoje com o Pablo, que largou engenharia elétrica para fazer medicina. Se você curtiu essa história, não esquece de ir ali embaixo, ó, dar aquele joinha. E até o nosso próximo FocaVest.